Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E esse vídeo de hoje, para quem me segue, tem um título um tanto exótico, digamos assim. Exótico porque o que você menos pode esperar de mim, enquanto profissional, é colocar um título desse, de 11, sondagem de 11 palavras e uma frase. Nós temos recebido aqui algumas notícias das pessoas que seguem e também de quem faz curso sobre sondagens diferenciadas. E daí eu achei que seria um assunto bom para a gente retomar, porque quando uma escola ou um professor modifica a sondagem original, ele não está modificando apenas a imagem dele, mas de toda uma área, de todo um pessoal aí de uma área dentro do mercado de trabalho. Então, eu achei legal tirar várias dúvidas nesse vídeo, para que você não cometa o mesmo erro das 11 palavras e uma frase. E saiba por que não fazer isso, claro. Eu vou colocar na apresentação de slides, eu vou explicar direitinho o que que é essa sondagem, né, que eu estou falando. Sondagem de hipótese de escrita, eu vou explicar o que que é a sondagem, qual que é a estrutura dela e por que que você não deve modificar essa estrutura, do ponto de vista até de valorização social do professor. Então vamos lá. O nome oficial, digamos assim, é sondagem de hipótese descrita. Qual que é a função dessa hipótese, gente? Essa sondagem, na verdade. A função dela, em específico, é identificar qual é a hipótese descrita, obviamente, da criança. E daí nós temos aí quatro hipóteses oficiais, veja. E nós temos algumas que estão entre as oficiais para você entender melhor. As válidas são as oficiais, que é o pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, que não é tema desse vídeo, essas hipóteses, a gente vai falar da sondagem delas, mas você encontra no meu canal várias dessas hipóteses sendo explicadas. Inclusive, tem uma playlist de alfabetização que você tira todas as suas dúvidas nela. E daí facilita a sua vida. E melhora o mercado de trabalho também do professor, né? Porque capacitação é valorização. Capacitação que presta, né? Não essas que são 500 horas por R$ 10. Bom, a sondagem de hipótese de escrita, vamos primeiro pensar nesse nome pomposo que ela tem. Sondagem é um instrumento avaliativo que tem o objetivo de identificar algo na aprendizagem. Então, dentro da educação, a gente vai encarar a sondagem como uma avaliação, mas é uma avaliação para dar informações para o professor, tá? Hipótese. Hipótese quer dizer suposição sobre algo que pode ser verificado, a partir do que se extrai uma conclusão. Portanto, uma sondagem é um instrumento avaliativo que vai identificar algo que pode ser verificado, para que eu, profissional da educação, possa extrair uma conclusão. De escrita, sobre a representação da linguagem falada por signos escritos. Então, eu vou pedir para a criança, dentro dos moldes, pelo amor de Deus, dentro, não fora, inventado, porque eu acho que deve ser assim. Dentro dos moldes que essa sondagem tem que ser, eu vou fazer essa experiência com a criança, essa sondagem, e vou identificar nessa sondagem como é a escrita dela. Então, para isso que ela serve, para eu extrair informações. Vamos continuar aqui. Então, sondagem de hipótese de escrita, acho que tirou todas as dúvidas aí nesse slide, né? Espero. Se você não tirou, gente, melhor perguntar nos comentários do que você ficar perguntando para a pessoa que acha. Ou pergunte para alguém que você tem certeza que sabe essa informação, né? Vamos para a estrutura da sondagem de hipótese. Antes de eu trabalhar a hipótese com a criança, que ela é trabalhada individualmente, eu vou pensar em um tema. Para eu poder explicar para vocês, eu pensei no tema O Jardim.
Então, qualquer coisa que possa ser encontrada num jardim, eu posso colocar dentro da minha sondagem. Por que que eu vou escolher um tema? Dentro do estudo científico que foi feito para que esta sondagem de hipótese de escrita fosse validada, ou seja, fosse aceita mundialmente, um dos itens é você escolher uma categoria. E por que que isso acontece? Atualmente, nós sabemos que a categoria é um dos pilares da neurociência. Então, você não tem como dar palavras aleatórias para o aluno, porque você vai estar saindo, do que a ciência comprova. E quando você sai do que a ciência comprova, você desacredita seu trabalho, entende? Olha como eu tô sendo dura nessa, mas tá bem grave, viu, gente? É coisa assim de arrepiar o cabelo que a gente ouve por aí. Depois que você escolheu o tema, você vai escolher quatro, são quatro, não são 11, nem 9, nem 15, são quatro palavras e uma frase. E elas têm regras. Tem que ser uma palavra polissílaba primeiro, primeiro a polissílaba, depois uma trissílaba, depois uma dissílaba, depois uma monossílaba e depois uma frase utilizando uma das palavras da lista. Fique dentro dessas regras de sondagem. Se você não estiver entendendo, se você achar difícil, se você tiver dificuldade em aplicar, faça o nosso curso de hipótese de escrita, que eu tenho certeza que você vai mudar o seu conceito e você vai valorizar o seu próprio trabalho, né? Porque ali eu explico tintim por que que é feito dessa forma. Tem toda uma questão de carga cognitiva. Então eu começo da mais comprida, que é a polissílaba, porque a criança está menos cansada. Daí tem aquela escola, por exemplo, que pede para ela fazer até cabeçalho na folha antes. Gente, que absurdo é esse? A escola vai, ela cansa a criança, coloca o nome da escola, data de hoje, nome da professora, nome da criança, nome do diretor, nome do cachorro que passa na frente da escola. Daí, depois que a criança está cansada, a escola pede para a professora fazer a sondagem, porque ela já fez todo esse cabeçalho, é mais do que ela vai escrever na sondagem, ela não está mais prestando atenção direito, porque a carga cognitiva dela, ó, caiu toda. E daí a professora vai falar as palavras. Vocês acham mesmo que essa criança vai conseguir fazer do jeito que se deve? Claro que não, né? Essa estrutura, ela foi formada dentro de grupos de pesquisa de campo. Esses grupos de pesquisa de campo, eles forneceram informações pontuais do que se deve e não se deve fazer. A pesquisa provavelmente foi feita com menos e com mais palavras e chegou-se à conclusão dentro da pesquisa que são quatro palavras e uma frase. Quem sou eu? Quem é você? Quem é qualquer escola do mundo para poder mudar uma teoria científica que foi comprovada? Gente, a gente não é ninguém perto de uma validação científica. Então, quando eu dou a sondagem, não me importa se eu concordo ou não. Agora, se eu não sei interpretar e por isso eu peço mais palavras, aí o problema é meu, eu vou atrás de capacitação. Não é porque eu não sei ou porque eu estou em dúvida, que eu não sei analisar, que eu vou culpar a sondagem e colocar mais palavras, porque eu vou estar prejudicando a criança e o papel da educação no Brasil, né? Eu vou estar comprovando que o brasileiro é incapaz de seguir regras dentro de uma validação científica. Olha que coisa feia, né? Na pedagogia, ainda mais. A incompetência na pedagogia não cabe. Por que seguir as regras, gente? A sondagem da hipótese de escrita, ela é um instrumento registrado e validado cientificamente, ou seja, em qualquer local que vocês forem e vocês derem dentro das regras a sondagem de hipótese de escrita, vai ser aceito como documento oficial da hipótese de escrita daquela criança. Se eu chego com uma folha de 11 palavras e duas frases, ou 8 palavras e uma frase, ou 10 palavras e nenhuma frase, não tem validade oficial. Se for uma escola capacitada, um diretor capacitado, ele vai falar para você refazer. Com razão, porque incompetência a gente não quer na educação.
Olha a Jana sincera, né? Por que seguir as regras? Se houver alteração, a sondagem é invalidada, ou seja, você deu a sondagem, você está avaliando uma coisa que não tem validade científica. Professor é como médico nesse caso, gente. Vocês aceitariam um ultrassom feito fora dos moldes que ele deve ser feito? Você vai num laboratório, olha a responsabilidade. Você vai num laboratório fazer um ultrassom. Daí o médico que está lá, ele fala, ah, mas desse jeito eu não entendo. Então eu vou fazer de outro jeito. Só que o jeito que ele faz é para ele, não é para os outros. Vocês acham que isso vai ser validado? O médico que vai estar do outro lado, que vai analisar, que é o seu médico que pediu ultrassom, ele vai falar para você refazer em outro laboratório, porque aquele laboratório vai ser desacreditado. Pensa bem nesse exemplo. Se houver alteração, o profissional não está capacitado para aplicar a sondagem. Se você não está preparado para a sondagem, ou se capacite ou recuse o primeiro ano, ou segundo ou terceiro, o ano que estiver dando sondagem. Fala, olha, eu não sei muito bem como fazer, caso eu não tenha ajuda, eu prefiro não pegar a turma, porque seria irresponsabilidade, né? Porque o coordenador quem tem que ajudar nessa hora, porque senão ele é tão incapaz quanto. Atritos podem ocorrer, sejam sociais ou profissionais. De repente, você altera a sondagem e a mãe daquele aluno é professora, ou diretora, ou trabalha na área da educação. Qual é a segurança que ela vai ter em você se nenhuma sondagem, que é um item básico da profissão, você consegue fazer? Seu trabalho vai ser totalmente desacreditado, a escola vai perder a segurança. Olha a avalanche, né? Porque não sabe aplicar uma sondagem na criança de hipótese de escrita. E veja, uma coisa que eu esqueci de falar é que ela é uma sondagem de hipótese de escrita. A leitura é feita depois que a criança escreve, faz a sondagem, para que ela possa ajustar caso ela queira, mas a sondagem de hipótese de leitura não é desse jeito, ela é diferente. São outras coisas que são testadas, tá? Não confunda. Sobre a sondagem de 11 palavras. Se você fez o curso de hipótese de escrita meu, você tem certeza que a sua escola está errada se ela pedir isso. Tenha consciência de que, mesmo quando pedido na sua escola, deve fazer a sondagem validada, porque é um documento que respalda o profissional. Você aprendeu a sondagem certinha. Você chegou na escola e a coordenadora fala: ah, mas eu preciso que você faça uma sondagem de 11 palavras. Na hora você já sabe que aquela coordenadora não é capacitada. Mas, como você tem que seguir as regras da escola, você faz a sondagem de 11 palavras. Só que, junto com ela, em outro momento, você faz a sondagem outro dia, porque no mesmo dia não é legal, você faz a sondagem validada, porque respalda o seu profissional. O que interessa é o seu profissional. Se você chegar em outro lugar e falar, ah, é porque na escola que eu trabalhava, a gente fazia sondagem de 11 palavras, você já está tirando vários pontinhos aí da sua carreira, da sua credibilidade, né, no caso. Não é porque a escola impõe que está correto, né? Não é tudo que a escola fala que você fala amém. Você pode seguir a regra da escola, como eu expliquei, mas esteja capacitado dentro das normas. É isso que vai diferenciar você do restante dos profissionais da área. Assuma seu papel como profissional e comece a focar na sua carreira. Se a escola faz errado, você continua fazendo para ela, só que você trabalha para ter outras oportunidades. Então, você busca outros locais. Locais que entendam a importância das normas e possam valorizar o seu trabalho. Se você sai dessa escola e continua fazendo isso, você vai ser mal vista e você vai ter que ir atrás de capacitação. Então, se capacite antes de dar uma sondagem. Parece coisa boba, gente, mas quando eu fiz o curso, montei, né?
o curso de hipóteses de escrita, eu peguei cerca de 40 sondagens na internet, de imagem, para poder ver como as pessoas estavam fazendo para eu analisar. Das 40, duas estavam totalmente corretas. Então, você vê que, mais de 80, 90% dos profissionais faz errado. Então, se você acha que tem alguma coisa errada, faça uma capacitação decente. Nós oferecemos na plataforma do curso o curso de hipóteses de escrita, que eu vou mostrar para vocês. No caso, o curso de hipóteses de escrita, eu vou até deixar o link aqui embaixo. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele está em promoção, né? Então, eu não vou falar o preço, mas ele está, assim, num valor muito baixo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, curso de hipóteses de escrita. E daí vocês podem fazer a matrícula lá no site, caso vocês tenham interesse. Esse preço que eu estou falando para vocês, que eu não vou falar, ele vai só até julho de 2022. Pode ser que depois o curso entre de novo em promoção, mas no momento a gente não tem previsão de nova promoção, né? Então, se você está vendo esse vídeo hoje, aproveita que a gente tem aí 5 dias para você se matricular nesse preço ainda. Caso você tenha alguma dúvida, no próprio site, que eu vou aqui na home, tem, tem a questão aqui do contato que você pode tirar as dúvidas na plataforma, tá? Então, o contato da plataforma é esse aí. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, gente. Só dê sondagem de 11 palavras e uma frase se a escola pedir, e mesmo assim faça a validada. E se você é um coordenador que pede isso, por favor, capacite-se, porque o que você faz de errado afeta uma classe inteira de trabalhadores. E é injusto com quem faz certo. Até a próxima e bons estudos para você.